da vida acadêmica, então eu fiz mestrado, doutorado e alguns estágios de pós-doutoramento. Foi no meu pós-doutoramento, eu fiz mestrado e doutorado em biologia molecular, e meu pós-doutoramento que eu comecei a estudar o autismo em um projeto conhecido que é o projeto A Fada do Dente, que é na Universidade de São Paulo, né? Onde nós, através da polpa dentária, começava a estudar os mecanismos biológicos envolvidos no autismo, né? Então, eu comecei estudando isso com aquele processo de reprogramação celular e depois com a produção dos organoides cerebrais, para que nós pudéssemos ali, através desse modelo celular, né, estudar o autismo. Então, eu fui a primeira pós-doc desse projeto, então eu comecei o primeiro contato com os pais, isso em 2009, e depois, em 2016, eu fui convidada, junto com alguns pesquisadores, para montar a Tismo, que é uma startup de biotecnologia que ela tem como objetivo associar sempre a universidade, a pesquisa, para trazer isso para as pessoas, trazer de uma forma acessível aqueles conteúdos que estão dentro da universidade, que às vezes a gente não consegue ter acesso, e trazer isso de uma forma, numa linguagem mais acessível, para que a gente possa aí todos entenderem. Então, em 2015 para 2016, eu fui convidada para fazer parte e formar a Tismo, né? Com o objetivo de trazer o quê? Num primeiro momento, a parte de genética, que até então, eu vou contar a história aí da genética para vocês, e aí vocês vão ver que a gente fala de genética muito hoje, mas a genética ela vem aí sendo descoberta há muitos anos. É que, na verdade, a gente está construindo uma história da relação da genética com o autismo, né? Então, é algo que eu até vou contar para vocês. Então, a minha vida é essa, né? Eu gosto bastante desse meu envolvimento com autismo. Quando eu estava falando para vocês, eu queria contar um pouquinho do que eu preparei para vocês. Então, eu dividi um pouquinho essa fala com vocês em praticamente 4 tópicos. O primeiro é contar para vocês como é essa relação da genética, e não dá para falar de genética sem falar de fator ambiental, então eu vou sempre falar de genética e fator ambiental. Então, nesse primeiro momento, vou falar da relação da genética e do autismo. Tudo que eu falo, eu sempre vou falar para vocês com artigos científicos, tá? Porque eu acho que o que a gente for falar, a gente tem sempre que basear em evidência científica. Então, eu vou sempre citar um artigo científico. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso mandar o link para a Larissa passa para vocês. E a segunda parte, eu vou falar quais são os benefícios, ou, na verdade, para que serve um exame genético, que é uma alteração genética. E depois, a gente sabe que existem diversos tipos de exames genéticos. E aí, muita gente fala assim, eu já fiz um exame genético, deu negativo, então meu filho não tem alteração genética. Então, eu vou tentar colocar para vocês que cada exame genético ele tem uma função. Então, assim, eu faço um exame genético, um vai ver uma coisa, o outro vai ver outra coisa. Então, a gente vai entender um pouquinho para que serve cada exame genético, tá? Porque aí a gente consegue entender... Então, eu fiz um cariótipo. O que é um cariótipo? Para que ele serve, né? Eu tenho necessidade de fazer outro exame? E se eu fizer um exame de genoma, ele é melhor? Existe exame melhor que o outro? Então, assim, a gente vai tentar colocar para vocês o que é cada um, tá certo? Lembrando sempre que o diagnóstico do autismo, ele é clínico, então ele é feito por um médico, não é um exame que vai te dar esse diagnóstico, tá? Então, a gente vai colocar todas essas vertentes. E, por final, eu vou falar um pouquinho da Tismo, o que nós somos, o que a gente faz lá na Tismo, tá? Eu tenho 3 slidezinhos só para falar no finalzinho para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vou abrir para vocês a apresentação.
Eu não falei, hoje eu sou uma das cofundadoras. É que eu sempre apanho um pouquinho desses programas novos aqui, então vocês tenham paciência aí, que a tecnologia. Você desativou o compartilhamento? Posso compartilhar? Você consegue me deixar compartilhar? Desativei o compartilhamento, não. É porque eu ainda tô apanhando disso. Eu vou te colocar agora para compartilhar. Peraí. Só Então um vamos lá. pouquinho. Tamo junto, então. Eu tô apanhando esse negócio ainda. Peraí, Então, deixa eu só assim que achar é aqui. bom, quando a gente começa a aprender todo mundo junto, que eu gosto, né? Essa coisa de que todo mundo sabe tudo, isso não existe, né? A gente está aqui para compartilhar, né? Um pouquinho de. Gra, eu acho que agora vai dar certo. Tenta. Bora lá. Agora eu sou anfitriã, hein, do negócio aqui. Do negócio aí. Então, aqui, vamos lá. Compartilhar. Estou aqui compartilhando. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Sim? Então, eu vou continuar. Então, eu trouxe para vocês a parte de genética e autismo. Então, eu gosto sempre de ter um slide para falar do que é, né, o transtorno do espectro do autismo. Então, a gente sabe aí que a incidência desse transtorno, de acordo com o centro, com o CDC, né, de 2020, o último trabalho que nós tivemos, a gente tem aí que 1 para 54 crianças de 8 anos de idade, de acordo com o último trabalho do CDC, tem autismo nos Estados Unidos, né? Então, e além disso, esse trabalho, ele mostra o quê? Que existe uma proporção ainda, embora ainda existam muitos estudos até que querem melhorar um pouco esse aspecto da proporção, mas o que a gente tem hoje é que ainda tem 4,3 meninos para uma menina. De acordo com a prevalência, a gente tem um estudo de prevalência de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e ela coloca que no mundo nós temos 1% da população mundial com autismo. Então, isso a gente diz que 76 milhões de famílias são afetadas pelo autismo. Então, por que a gente fala de família, né? Porque quando existe uma pessoa que tem autismo, a família inteira está envolvida com esse indivíduo, né? Então, a gente às vezes tem uma mãe, por mais que ele tenha o que a gente chama de um autismo leve, um autismo nível 1, ela sempre vai estar ali, de alguma forma, auxiliando, dando apoio para essa pessoa, né? E no Brasil não existem estudos como esse feito pelo CDC, e a gente infere aí que existem aproximadamente 2 milhões de famílias afetadas. O único estudo que existe sobre a relação de prevalência do autismo é um estudo de 2011, que foi feito na cidade de Atibaia. E, além disso, quando a gente pensa em autismo, a gente tem um impacto social e um impacto econômico, que às vezes, dependendo da severidade do autismo, um indivíduo daquela família vai parar de trabalhar para poder cuidar daquele indivíduo, né? Então, a gente tem também o impacto econômico. Toda vez que a gente fala de fatores de risco para o autismo, a gente sempre pensa em 2 fatores, tá? Os fatores são genéticos e também eles são ambientais. Então, o que eu vou falar para vocês agora é sobre esses 2 fatores. O fator genético, existe um trabalho bastante importante que saiu em 2019. Esse trabalho é o trabalho mais relevante que nós temos em relação ao autismo. É um trabalho que saiu num jornal de impacto muito importante, que é o jornal JAMA Psychiatry, é um jornal de ciência bastante relevante, e ele mostrou um estudo envolvendo 5 países, que estão aqui na tela para vocês. Então, a Dinamarca, a Finlândia, a Suécia, Israel e o oeste da Austrália. Pessoal, se vocês puderem desligar o microfone enquanto eu falo, seria bastante importante, porque senão a gente fica escutando ruído
talvez algumas pessoas possam não me ouvir direito. Então, se vocês puderem manter o microfone desligado, no final a gente pode aí fazer perguntas, tá? E esse estudo, ele envolveu 2 milhões de pessoas. Então, a gente tem aí 2 milhões de pessoas, e nesse estudo nós tínhamos aí aproximadamente 20 mil pessoas que tinham autismo. Quando fizeram o sequenciamento dessas pessoas, o que aconteceu? Foi observado que o autismo é uma condição majoritariamente genética, onde o risco, né, genético ele está em acima de 90%, e além disso, a herdabilidade está em torno de 81%. O que vem ser herdabilidade? A herdabilidade é quando as alterações genéticas elas são provenientes dos pais. Então, os pais, eles carregam alterações genéticas, não têm o autismo, mas eles podem ter passado essas alterações para os seus filhos, tá? E 16% da causa é não hereditária. Então, a gente tem aí alterações que não vieram dos pais. A gente chama essas alterações que não vieram dos pais de alterações do tipo de novo. E 3% desse risco a gente tem de fatores que a gente chama de ambientais, que são fatores que estão aí, que eu vou falar para vocês quais são os mais relevantes, ok? Então, a gente sabe, através desse trabalho, é claro, de outros, que nós temos aí o risco para se ter autismo hoje é majoritariamente genético e, na maioria das vezes, herdados dos pais. Além disso, o que mais a gente tem? Eu falei que existe genética e ambiente. Então, existem outros fatores que a gente chama de fatores ambientais, que um dos fatores mais importantes relacionados ao ambiente é a idade paterna. Alguns trabalhos que eu citei aqui para vocês, como o do Taylor, de 2019, ele não só estudou autismo, como também condições neuropsiquiátricas, e observou que a idade paterna é bastante relevante para o caso de autismo. Então, o que acontece? Homens com 45 anos de idade têm 9% mais chance de ter filhos com autismo do que homens de 25 anos. Aqui eu gosto sempre de fazer um comentário que é assim. Vamos pensar, eu não sei, né? Só para deixar todo mundo na mesma página, a mulher, elas nascem com todos os seus óvulos, mas os homens não. Eles produzem os seus espermatozoides, o quê? A cada momento, a cada necessidade, né? E aí, se a gente fizer uma inferência da produção de espermatozoide, um paralelo com uma máquina de toner, o que aconteceria? Quando a gente compra ali uma máquina de toner e a gente faz as primeiras cópias, o que vai acontecer? As cópias vão sair sempre muito nítidas, as palavras vão sair bem feitinhas. Com o passar do tempo e do uso, o que acontece com a reprodução dessas páginas? Ela, às vezes, vai perdendo um pouco a cor. O que acontece? A cópia, às vezes, tem uma alteração numa letra, e a gente vai vendo que existem aí modificações. Isso seria o paralelo que a gente faz aí com a produção e com as alterações genéticas que podem acontecer nos espermatozoides. Então, com o passar do tempo, a gente vai acumulando aí alterações que podem ser passadas aí depois dessa idade de 45 anos. A idade materna é importante como fator de risco para o autismo? Quando eu falo fator de risco, não necessariamente eu estou dizendo que todas as pessoas que têm mais de 45 anos vão ter filho com autismo. Não, existe uma somatória, pode ser algo que aumente aí essa possibilidade. A idade materna também é importante. Depois dos 35 anos, o que acontece? As mães, elas vão ter o que a gente chama, né? Elas podem ter mais risco de ter a síndrome metabólica,
que é a questão do sobrepeso, da diabetes gestacional, da hipertensão. Isso também confere como fator de risco para o autismo. Além disso, a utilização do ácido valproico, que é um antiepiléptico usado durante a gestação, também é um fator de risco. Ele é utilizado tanto para epilepsia, como também para o quê? Para transtorno de humor. Então, às vezes, a mãe tem algum problema e ela usa durante a gestação, e esse ácido valproico pode conferir aí como um fator de risco para o autismo. Além disso, existem alguns outros fatores, como o baixo peso, a prematuridade, a hipóxia neonatal, infecções durante a gestação, um intervalo muito curto entre a gestação e o fato de já ter irmãos autistas conferem como sendo fator de risco para o autismo. Se vocês olharem nesse gráfico aqui, ele mostra o que são os fatores já conhecidos, então, a idade paterna, a idade materna, a diabetes gestacional, a hipóxia neonatal, tá certo? Então, tudo isso a gente tem. O que a gente tem que desconsiderar como sendo fator de risco são as vacinas, a utilização de ácido fólico durante a gestação, toxinas, poluentes, compostos químicos, algum problema na alimentação, o estresse, parto prolongado, ter feito cesárea, depressão pós-parto, tudo isso já foi colocado que não tem evidência científica suficiente para ser usado como fator de risco ambiental para o autismo, tá? Então, o que tem são esses fatores que eu estou colocando na tela para vocês, tá? E eu mostro para vocês artigos científicos que são bastante recentes. Como eu falei para vocês no começo, a história da genética a gente tem ouvido falar aí cerca de 3, 4 anos, mas já em 1977 foi colocado que o autismo estava geneticamente ligado a uma vasta coleção de condições cognitivas. Por quê? Alguns estudos com gêmeos tinham demonstrado que quando você tem gêmeos idênticos e um deles já é autista, a chance ou o risco do outro ser autista é de 80%. Quando nós temos aí uma condição de gêmeos não idênticos, gêmeos fraternos, o que acontece? Esse valor, né, esse número, esse risco, ele cai para 40%. Quando você tem um filho com autismo, o risco de você ter o segundo filho com autismo, ele está entre 10% e 20%, sendo um pouquinho maior quando o primeiro filho é uma menina. E nós vamos entender um pouquinho isso daqui a pouco, tá? E o que nós temos também? Que quando você já tem 2 filhos afetados, a chance de você ter um terceiro filho já com autismo é um pouco maior, chegando aí em torno de 33%. Ok? Então, alguns pesquisadores em 2018 tentaram criar um modelo que fosse de fácil interpretação. Por quê? A genética do autismo ela é muito complexa. Ela não é uma genética onde você carrega só uma alteração. Não. Nós dizemos que o autismo ele é um transtorno multigênico. Então, para você ter autismo, você não tem só um gene alterado. Você vai ter aí vários genes alterados. Não é só uma condição genética, a gente tem aí também condições, fatores ambientais. Então, a gente pode ter fatores genéticos associados a fatores ambientais. E é um transtorno que aditivo. Então, a gente tem o quê? A somatória de tudo isso. E aí, para facilitar o entendimento de como seria isso, surgiu um modelo que a gente chama de modelo de copos. O que significa esse modelo de copos? Vamos imaginar que o copo somos nós. E que a borda do copo é o limite para dizer que se ultrapassarmos a borda do copo, significa que temos autismo.
Se as alterações não ultrapassarem a borda do copo, significa que não temos autismo. E essas esferas, elas são as alterações genéticas que a gente pode ter. Nós podemos ter dois tipos de alterações. As alterações que a gente chama de comum e as alterações que a gente chama de rara, tá? As esferas roxinhas são as comuns, porque são aquelas que a gente encontra em mais de 1% da população. E as azuis são as alterações que a gente chama de raras, que são aquelas que a gente encontra em menos de 1% da população. E as esferas rosas aqui, essas daqui, elas são, lembra os fatores ambientais que eu falei? Idade paterna, idade materna, os problemas que possam ocorrer durante a gestação? Esses fatores também, como eu disse, eles podem estar associados. Eles não são o fator majoritário, mas eles estão associados. Se vocês olharem aqui nesse copo, é o que a gente vê na maioria das vezes. Os pais das pessoas que têm autismo, eles, na maioria das vezes, eles não são autistas, né? Mas eles podem carregar alterações genéticas em genes que já foram relacionados com autismo. E aí vocês vão me perguntar por quê? Eles podem carregar essas variantes e essas variantes sozinhas não trazer o transtorno. E, ao mesmo tempo, o que a gente sabe hoje é que existem outras condições, não só do neurodesenvolvimento, como condições neuropsiquiátricas, que têm genes incomuns. Então, genes em comum. Então, o que acontece? Às vezes você não sabe, mas dentro da sua família pode ter tido uma pessoa com TDAH, pode ter tido uma pessoa com transtorno bipolar, uma pessoa com depressão, uma pessoa com esquizofrenia, e isso você pode carregar em uma variante e não ter essa doença, tá certo? E aí o que acontece? Você tem alteração, você não tem, mas aí você casa com uma pessoa, ou se une a uma pessoa, vocês vão ter um filho, e ela também, na família dela, tinha aí essas alterações e carrega essas alterações. Aí o que vai acontecer? Vamos ver o caso dessa criança aqui, número 1, que ultrapassou a borda do copo, né? Se vocês olharem aqui, ó, tá acima desse traçado pontilhado. E o que aconteceu? Tem fatores ambientais envolvidos. Ela recebeu uma variante que a gente chama de rara, que é essa azulzinha. O tamanho da bolinha significa o quanto aquele gene é importante para esse indivíduo. Então, ó, ela recebeu a variante rara da mãe, ela recebeu a variante comum do pai, ela recebeu a variante comum da mãe, que é o B, a variante comum do pai, e ela tem aqui uma variante que eu chamei de D, que é de novo, que não foi herdada. E foi essa variante de novo aqui que fez com que ela tivesse aqui ultrapassado o limite. Então, esse é um caso bem específico do transtorno ser multigênico, envolvendo vários genes, multifatorial, porque a gente tem tanto o fator genético como o fator ambiental, e também a somatória. Se vocês olharem a criança número 2, é um exemplo de criança que recebeu uma variante genética, mas não tem autismo. A criança número 3 aqui, o indivíduo número 3, ele tem aqui a variante da mãe, tem uma variante que é dele, então, de novo, tem fator ambiental, mas não está no espectro. E a criança número 4, ela tem mais do que uma variante, mas ela tem uma variante que ela herdou da mãe, então uma alteração genética herdada da mãe, e uma alteração genética que não veio da mãe nem do pai, que é do tipo de novo. Ela tem menos alterações do que a criança número 1, mas ela ultrapassou o limite do copo. Então, não significa que é o número das alterações, mas sim a importância daquele gene para que você tenha, mas nunca é uma coisa só. Se vocês olharem aqui, nós temos 2 genes e os fatores
ambientais, ok? Aí, eu falei para vocês que nós temos uma proporção aí muito maior de meninos para meninas. E na genética existe uma explicação. Claro que eu não estou contando nem com as condições hormonais, nem com as condições sociais. Mas o que acontece? A gente, quando faz um estudo genético, observou o quê? Que as mulheres, elas são mais tolerantes ao autismo. É como se elas pudessem, elas tivessem um copo maior. Então, elas precisam ter ou alterações mais relevantes ou ter um número maior de alterações para poder estar no transtorno. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho um copo masculino. Ele tem aqui um tamanho menor do que o copo feminino. Se vocês olharem as variantes que estão nesse copo, elas são exatamente as mesmas que estão nesse copo feminino. O que aconteceu? Esse daqui, né? Esse indivíduo do sexo masculino, ele tem o quê? Autismo. Aqui não, né? Não atingiu a borda. Carrega as variantes, mas não tem autismo. Precisou ou de mais variantes ou de variantes mais importantes para que tivesse chegado no transtorno. Por isso que a gente pode inferir essa proporção de 4 para 1, e por isso que podemos dizer o quê? Que quando se tem uma primeira filha com autismo, a chance aumenta aí a possibilidade do filho, né, de se ter autismo. Nós também sabemos que na maioria das vezes o autismo ele acaba não vindo sozinho, né? A gente sempre vê que existem comorbidades associadas, né? Então, nós temos aí outras condições associadas. De acordo com esse trabalho de 2019, uma das condições mais relevantes, né, mais comum é o TDAH, seguido do TOD, do transtorno de ansiedade, do transtorno de conduta e do transtorno de humor. Essas questões de comorbidades podem estar relacionadas com a genética? Nós sabemos que sim. Através de um trabalho que foi demonstrado nesse mesmo artigo de 2018 dos copos, uma família, ela tinha uma mesma alteração genética num gene chamado de ASTN2. Esse gene, foi muito interessante a história dessa família. Os pais tinham, mas não exibiam nenhum tipo de comportamento diferente, não tinham nenhuma condição de saúde, né, alterada. Eles eram neurotípicos, mas eles tiveram 3 filhos. E cada filho tinha uma condição diferente. Esse filho aqui, ó, a gente encontrou 3 condições nesses filhos. A primeira foi o autismo, a segunda foi o TDAH e o transtorno obsessivo compulsivo. Então, aqui, ó, esse primeiro indivíduo, o que ele tinha? O transtorno do espectro do autismo, tá vendo? Ele atingiu aqui o limite. E o gene que ele tinha em comum é esse ASTN2. Quando a gente foi ver o segundo indivíduo, o que ele tinha? Ele tinha TDAH. E o terceiro, ele tinha tanto o transtorno do espectro do autismo como o TOC. Então, mostrando aí que o mesmo gene pode estar envolvido com outras condições de saúde e a gente pode ter aí comorbidades associadas dependentes de um mesmo gene. E que não é só um gene que está relacionado a essa condição. Existem outros genes que estão associados e outros fatores que levam a essa condição. Eu trago essa imagem para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho como que é feita e como são esses genes dentro das nossas células, né? Quando a gente fala de genética de autismo, nós já conhecemos vários genes que estão relacionados, né, em relação com o autismo. Então, a gente tem genes que estão com as junções celulares, com a comunicação celular, com neurodegeneração, mas os mais importantes são os genes de regulação de transcrição, são os genes epigenéticos, né? E eu trago essa imagem que eu acho bem importante vocês verem,
que dependendo qual gene que a gente tem uma alteração, dependendo da importância e da ligação que ele faz, o que acontece? Ele vai ter um comportamento, ele vai trazer uma alteração que pode ser mais relevante ou não. Vamos olhar aqui nessa imagem. Se a gente perceber aqui, ó, se a gente tiver uma alteração nesse gene, talvez ele comprometa muito menos essa rede do que se a gente tiver uma alteração nesse gene central, que está fazendo o quê? Ligação com todos esses outros genes. Eu costumo fazer um paralelo aqui com o PABX, né? Se a gente pensar numa empresa, numa central telefônica, se eu cortar um ramal específico de um setor, eu vou afetar apenas aquele ramal, né? Agora, se eu tiver um problema no PABX central, o que vai acontecer? Eu vou parar a empresa, né? Eu vou acabar afetando a empresa por inteiro. Então, se a gente pensar na nossa célula, dependendo de onde nós tivermos alteração, o que vai acontecer? Eu vou ter mais ou menos comprometimento. E, como eu falei, os genes que têm uma relevância bastante importante para nós são os genes regulatórios, que tem a ver com o que a gente fala de epigenética. A epigenética é algo bastante importante. Quando a gente está pensando de epigenética no autismo, a gente tem que pensar de epigenética durante o neurodesenvolvimento. Porque o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Então, as pessoas, né, as alterações, tudo isso, essa alteração de controle transcricional, tudo isso acontece, esses fatores ambientais, eles estão acontecendo durante esse neurodesenvolvimento. Então, assim, a pessoa não se torna autista, ela nasce autista, tá certo? Então, assim, o que é essa epigenética? O nosso organismo, ele é um organismo bastante interessante. Por quê? Ele sabe, ou melhor, ele se programa aí a todo momento e existem alguns fatores externos que podem ajudar ou prejudicar essa programação. Então, as nossas células, elas carregam ali o mesmo material genético. Mas como que a célula sabe que ela vai ser uma célula do cérebro e uma célula do rim? É por esse mecanismo de quê? De controle de ativação e desativação de genes, né? Então, vai ter um momento que a célula vai ter uma maquinaria, vai ter um momento que ela vai ter outra, e dependendo do lugar que ela tem, ela vai falar, eu tenho que usar esse controle, eu tenho que usar aquele. Porque a maquinaria genética, o que a gente é formado de uma única célula que vai se modificando. E essa epigenética é esse controle. Agora eu ativo isso, agora eu ativo aquilo, que pode estar aí relacionado, né? Que pode sofrer alterações de acordo com fatores externos. Como eu falei para você, o primeiro tópico nós já terminamos. Agora eu vou falar um pouco sobre, né, o que a gente faz com o exame genético, né? Então, primeiro, um exame genético, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer para você o que eu posso descobrir se o meu organismo, ele tem o quê? Alterações genéticas. Só que a gente tem dois tipos de alterações genéticas. A gente tem alterações genéticas que a gente chama de benigna. Se eu fizer um exame genético, se eu fizer o meu exame genético e fizer o da Larissa, a gente não vai ter os mesmos componentes. A gente vai ter alterações sutis, e essas alterações sutis são aquelas que fazem com que eu e a Larissa sejamos diferentes, tá? E a gente vai ter o quê? Alterações que a gente chama de patogênica. Pato, doença. São aquelas alterações que a gente precisa relatar quando se faz um exame genético, porque aquela alteração vai fazer com que aquela célula seja diferente, se comporte de forma diferente e que leve a uma doença. Então, ó, se eu falar para vocês assim, televisão e televisão com Z ou televisão, vocês vão conseguir entender? Sim, eu troquei uma letra,
ou um T por um P, ou um S por um Z, mas eu consigo entender. Agora, se eu disser para vocês, hoje eu fiz um concerto com S, e depois falar para vocês, hoje eu fiz um concerto, e trocar o S do concerto por um C, eu vou estar dizendo a mesma coisa? Não. Eu vou estar mudando totalmente o contexto daquela frase. E essa alteração, que eu mudei apenas uma letra, mas eu mudei todo o contexto da frase, pode ser uma alteração o quê? Patogênica. Então, vamos pensar mais ou menos assim, fazer um paralelo aí com a alteração genética, tá? Então, quando a gente fala de um primeiro momento, para que serve um exame genético, no primeiro momento ele pode ser o quê? Um exame que pode auxiliar no diagnóstico, pode auxiliar no entendimento da causa do autismo, né? Em alguns casos, quando eu falo no diagnóstico, é que às vezes você tem uma suspeita de uma síndrome, então você vai fazer um exame genético para, por mais que o médico tenha um olhar bastante clínico, às vezes ele pede, olha, estou com suspeita de síndrome de Rett, então vou buscar pelo gene do MCP2. Estou com suspeita de síndrome de Phelan-McDermid, então vamos procurar se tem a deleção. Então, um exame genético pode contribuir para o diagnóstico, tá certo? Para excluir se existem síndromes, se não existem. Pode contribuir para a gente achar a etiologia daquele autismo. E também para que a gente encontre aí a segunda camada do diagnóstico, que é bastante importante, porque aí a gente pode encontrar comorbidades, encontrar genes que podem estar relacionados não só com o autismo, mas com outras condições. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem até ler na revista Autismo sobre a história dessa segunda camada do diagnóstico, que saiu na revista que tem o Maurício de Souza na capa, que existem pessoas que descobrem essas alterações genéticas e que aí formam grupos, e esses grupos se tornam fortes e auxiliam tanto em terapias mais específicas, como em tratamentos, enfim, é bastante interessante se vocês tiverem oportunidade de ler e conhecer até a revista Autismo, é bastante interessante. Esse grupo da síndrome do ADNP do Brasil se formou assim, eles não tinham diagnóstico, os indivíduos tinham algumas características de autismo, mas não fechava o diagnóstico, eles fizeram um exame de exoma e descobriram a alteração nesse gene. E aí eles estão formando um grupo e estão cada dia mais se fortalecendo e tentando aí fazer terapias e tratamentos mais específicos. O exame genético, em alguns casos, ele pode trazer aí a avaliação de risco de recorrência do autismo na família. E ele pode ajudar no aconselhamento genético. Quando eu falo risco de recorrência, a gente sempre tem que pensar que não é um risco absoluto, né? Eu já falei que existem aí alguns riscos, então a gente tem aí 1% de risco, qualquer pessoa que não tenha nenhuma pessoa dentro do espectro, e a gente tem outros riscos aí, caso já tenha uma pessoa, um irmão com autismo ou 2. Mas quando você faz um exame genético, o que você vai saber? Eu tenho uma alteração genética. Se essa alteração foi uma alteração que veio dos meus pais, muito provavelmente eu tenho uma característica, uma condição de maior risco na população do que aquela pessoa que tem uma alteração genética que é do tipo de novo, que é genético, mas aconteceu de forma esporádica e não veio herdado, tá certo? Então, isso é o que você faz. Então, eu vou ter, se eu tenho uma alteração genética que veio dos meus pais, o que vai acontecer? Eu tenho um risco maior do que aquela pessoa que tem uma alteração genética que não foi herdada, tá? Então, o exame genético ele vai te favorecer isso. Só que para fazer um exame genético e um aconselhamento genético, é bem importante que a pessoa tenha um conhecimento acerca do autismo, né? Eu trouxe para vocês um dado bastante interessante, só para vocês entenderem, né, até um pouco sobre o quanto que a genética é pouco comentada. Por quê? De acordo com o CREMESP, nós temos aí no Brasil
de acordo com um estudo do CREMESP, que foi feito em 2015, nós temos no Brasil 419 mil médicos. Só que médicos geneticistas, então, que têm expertise na área de genética, e eu não estou falando de genética do autismo, eu estou falando de genética geral, a gente tem aí apenas 241 médicos. Se vocês olharem aqui nesse mapa, existem regiões que nem têm médicos geneticistas. Existem outras que a gente tem aí um número maior, até por características do local, às vezes até por hospitais que trazem essa característica, né? Então, na região Nordeste, na região Norte, a gente tem aí uma deficiência muito grande. A Sul e a Sudeste, né? E a Centro-Oeste, aqui a gente tem aí um pouquinho mais, né? É algo que a gente tem aí para pensar um pouquinho e refletir. A outra questão que a gente pode fazer, pode entender quando se faz um exame genético, que eu até comentei anteriormente, que é a história da segunda camada do diagnóstico, é a separação ou estratificação de pacientes. O que é isso? É separar os pacientes de acordo com a alteração genética que ele tem. Isso daí até foi bastante comentado num artigo que o professor Alisson Muotri falou agora há pouco tempo, até sobre síndrome de Rett, que quando você descobre aí uma alteração genética, você pode ter pesquisas mais voltadas para aquela alteração, às vezes pesquisas clínicas, ensaios clínicos que sejam mais voltadas para essa alteração. Se um dia você tiver o exame genético, né, do seu filho, enfim, ou se você já tem, existe esse site que é da Simons Foundation, que você pode procurar se já existem trabalhos sendo feitos, né, com aquela alteração genética. Então, hoje, o que a gente tem de trabalho feito com essas alterações genéticas são essas alterações, elas são... Gente, se vocês puderem desligar o microfone, senão fica eco, são esses genes, e aí as pessoas que fazem, né, que tem, elas se cadastram nesse site e começam o quê? Se agrupar, e aí tem esses grupos vão atrás de pesquisas clínicas, enfim. No Brasil, isso está começando agora, eu acredito que em pouco tempo a gente assim vai conseguir atrair mais pessoas, e até um dos objetivos da plataforma, que é a Tismo.me, da rede social, que é a Tismo.me, que é conectar essas pessoas, todas as pessoas, os profissionais e até pessoas que tenham essas características genéticas, tá? Outra coisa que a gente começou falando é que em alguns casos, dependendo da alteração genética, a gente pode ter um prognóstico e a gente pode ter também as perspectivas terapêuticas. Quando a gente fala em prognóstico, existem já alguns estudos que demonstraram que alterações ou variantes, quando a gente tem indivíduos que têm variantes raras, às vezes são aqueles indivíduos que têm mais comorbidades, são aqueles indivíduos que têm deficiência intelectual associada, e enquanto que aqueles indivíduos que têm variantes dentro daquela composição multigênica, variantes comuns, são aqueles indivíduos que atingem a universidade, que têm a inteligência preservada. Então, a gente consegue aí até, de alguma forma, embora ainda precisa de mais estudos em relação a isso. Em relação à perspectiva terapêutica, o que a gente tem, não em todos os exames genéticos, é a questão da farmacogenômica. A farmacogenômica é estudar o efeito, é um estudo preditivo do efeito de uma alteração genética na resposta de um medicamento, tá? O que significa isso? Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu tomo, deixa eu ver um remédio, eu tomo Dorflex e eu fico super bem. Aí
tem uma Vanessa aí, tô olhando aqui um nome de alguém aqui. Aí a Vanessa vai falar assim para mim: nossa, eu tomo Dorflex, parece que eu não tomei nada. Aí a Dani vai falar assim para mim: nossa, eu tomo Dorflex, parece que no outro dia eu bebi porque eu fico tão cansada, ele faz um efeito completamente diferente. E isso, na maioria das vezes, tem a ver com a nossa genética. Por quê? O metabolismo de alguns medicamentos está relacionado. A gente tem 3 tipos, eu estou falando de uma forma bem rápida, tá? Eles são mais complexos, mas só para a gente entender um pouquinho. Então, a gente tem aí 3 tipos de metabolizadores principais: os metabolizadores rápidos, os metabolizadores normais e os metabolizadores reduzidos. Então, quando a gente fala de um metabolizador normal, é aquela pessoa, sabe que bula de medicamento? Então, o medicamento fala assim: você tem que tomar um comprimido a cada 8 horas que você vai ter o efeito desejado. Então, esse é o metabolizador normal. Então, ele tem a variante que metaboliza de uma forma completamente igual ao que está na bula do medicamento. Aí nós temos a pessoa que tem um metabolismo rápido, é aquela pessoa que parece que tomou água em vez de remédio. Então, ela vai lá, toma um medicamento. O medicamento, ele tem um metabolismo tão rápido que ele entra e sai sem que parece que fez o efeito. E aquela pessoa que tem um metabolismo reduzido, geralmente é aquela pessoa que tem muito efeito colateral, que o medicamento fica tanto tempo nela, que aí começa a aparecer um monte de coisa. Então, assim, a que tem o metabolismo rápido é aquela que a gente não vê quase efeito. Então, quando você tem uma informação acerca disso, o que acontece? O médico pode optar por pegar um medicamento que tenha esse metabolismo normal, ou então trabalhar dentro dos medicamentos, mas já sabendo que aquele indivíduo tem um metabolismo rápido ou um metabolismo reduzido. O que significa isso? Ele vai trabalhar com as dosagens. Aquela pessoa que tem um metabolismo rápido, ela pode aumentar um pouco a dosagem ou então fracionar. Então, assim, eu vou dar um medicamento em períodos mais curtos para que ele tenha um efeito rápido, então eu vou dar em doses maiores em períodos menores. Aquele que tem um metabolismo reduzido, o que eu vou fazer? Vou dar dosagem menores e tempos maiores, tá? Então, é um teste preditivo que vai direcionar, é claro, com a expertise do médico, vai poder auxiliar ele dizer: olha, eu estou tomando medicamento, não faz efeito, puxa, será que é por conta da genética? Então, a gente pode aí não ser só na tentativa e erro, a gente pode personalizar um pouquinho mais essa tentativa e erro, né? E isso para casos de depressão e para os pacientes até com autismo, que às vezes tem toda essa dificuldade de falar o que está sentindo, é algo que tem uma tendência muito grande de crescer, né? Hoje, dentro do laboratório que eu faço parte, nós só conseguimos fazer a farmacogenômica por uma limitação técnica dentro do exame de genoma. Nós estamos procurando fazer esse exame como se fosse um painel, para que ele possa ser mais acessível, tá? E aí, a gente pode também ter um exame que não teve alteração genética. Apesar de você ter um exame que não teve alteração genética, ele não é um exame negativo, ele é um exame que te traz muitas respostas. Por quê? Tudo que se sabe sobre genética, aquele indivíduo não tem. Então, ele está excluindo o que é sabido, não significa que ele não tem alteração genética, mas aquelas alterações mais gritantes e que são conhecidas na literatura, ele não tem, tá? Então, se eu estou em busca de uma síndrome e eu recebo um exame que não tem alteração genética, puxa, aquelas síndromes que são mais conhecidas, aquele indivíduo não tem. Então, falar que fez um exame genético, recebeu sem alterações, não é um exame negativo, é um exame que mostra um outro viés. Então, assim, puxa, aquilo que eu não que já é mais conhecido, ele não tem.
Então, assim, é ruim por um lado, porque você fica sem saber o que realmente tem, mas por um outro você exclui aquilo que já é conhecido. Então, é um exame que ainda precisa ser solucionado, que a ciência ainda não tem resposta. Então, estou aí no meu terceiro tópico. Quais as diferenças entre os exames genéticos? A gente ouve falar do cariótipo, do síndrome de X frágil, do array, do exoma, do genoma. Então, vamos dividir os exames como se ele estivesse vendo o DNA de duas formas. Lembra, o DNA é o que tem o material genético. A gente tem o DNA de duas formas. Ou ele pode estar comprimido, enovelado na forma de cromossomos. Lembra que as nossas células, a gente tem 23 pares de cromossomos, tá certo? E a gente pode ter aquele DNA aberto, que é a fita, né? Que vai trazer aquela sopa de letras. Lembra que a gente aprendeu lá no colégio, que é o A, C, G, T, que está aqui, ó, nessa imagem? Então, assim, ó, se a gente pensar um novelinho, todo empacotadinho, e o outro a gente vai estudar as letras. Então, é isso que a gente vai ver de diferente dentro dos exames genéticos, tá? Então, vamos falar aí, primeiramente, do cariótipo. O que é o cariótipo? O que faz esse exame? O exame do cariótipo, ele é um exame que faz uma fotografia dos nossos o quê? Cromossomos. Vamos olhar aqui essa figura. O cariótipo, ele vai dizer se os meus cromossomos eles estão de acordo com a estrutura, então, se eles têm o tamanho correto, se eles têm o número correto. Lembra que eu falei que nós tínhamos 23 pares? Então, 22 pares são cromossomos autossômicos e um par é sexual. Então, se eu sou mulher, eu sou XX, e se eu sou homem, né? Eu sou XY. Então, ó, é como se eu tivesse uma fotinho do meu cromossomo. Ah, eu tenho cabelo preto, eu uso óculos, eu tenho a sobrancelha de um jeito, de outro. Então, ele faz uma foto, tá? Só que a resolutividade de um cariótipo, então, o quanto eu vou achar de alteração genética que tem relevância para o autismo num cariótipo, ele tem aí cerca de 3 a 5%. Ele é muito indicado para as pessoas que têm casos de aneuploidia e histórico de rearranjos cromossômicos, tá? Então, se você fizer um cariótipo ID negativo, não significa que não tem alteração genética aquele indivíduo, e sim que ele não tem alteração na estrutura, então na carinha do DNA, né, do cromossomo, e aonde? No número. Qual é um exemplo clássico de alteração numérica de um cariótipo? Que a gente conhece bastante. Síndrome de Down. Por quê? É a trissomia do cromossomo 21. Aqui a gente tem um cromossomo a mais, que a gente tem aí a história do cromossomo do amor, tá certo? Qual é o outro exame que a gente vê muito falar? É o exame de síndrome de X frágil. Esse exame é um exame que geralmente ele é solicitado quando se tem suspeita de deficiência intelectual ou então por características que estão aqui relacionadas. E aí você vai verificar se existem repetições nesses trinucleotídeos, tá? Então, se o indivíduo não tem alterações ou não tem... E por que é importante fazer? Porque, às vezes, saber que você... vamos supor, você pode não ter síndrome de X frágil, mas se você tem uma pré-mutação, você pode, de alguma forma, estar evitando algumas condições de saúde se você sabe disso antes. E você pode ser portador e passar, né, essas alterações. Então, é bastante interessante descobrir isso, ter esse conhecimento, tá? Então, é um exame bastante relevante. Mas se você não tem alterações desse tipo de repetição, não significa que você não tem alteração genética, significa que você não tem alteração e não tem um quadro de síndrome de X frágil.
Um outro tipo de exame genético, que é bastante recomendado para caso de atraso de desenvolvimento, atraso global de desenvolvimento, é o exame de CGH-Array, Array genômico. O que faz esse exame, né? Então, assim, de acordo com a Academia Americana de Genética Médica e Genômica, é o exame recomendado para ser realizado quando se tem atraso global do desenvolvimento. Esse exame, a gente também está falando do quê? A gente está falando das alterações do cromossomo, lembra? Do DNA enovelado. Então, olha aqui o cromossomo, ó. Vamos ver essa figurinha aqui junto comigo. Ele vai analisar se o cromossomo ganhou ou perdeu um pedacinho. Então, a gente fala se ele vai ter microdeleções, então, quando ele perdeu, ou se ele vai ter microduplicações, quando ele ganhou. Por que que isso é importante? Então, vamos ver aqui o desenho, que mostra quando ele perdeu e aqui mostra quando ele ganhou. Existem alguns trabalhos, né? Eu vou mostrar lá na frente, mas algumas síndromes a gente já sabe que estão relacionadas com deleções, como a síndrome de Phelan-McDermid, que é a deleção do braço longo do cromossomo 22 na região 133, tá? E eu tenho que clicar aqui. Existem já estudos mostrando que algumas regiões e algumas alterações, tanto deleções como mais deleções do que duplicações, em regiões aqui, em alguns cromossomos, elas já foram relacionadas com um transtorno do espectro do autismo, tá? Então, por isso que fazer um exame desse pode aí te mostrar qual é a causa desse autismo, tá? E aí eu vou falar de dois exames, que é o genoma e o exoma. Que ele vai estar vendo não mais o cromossomo, e sim a abertura dessa fita. No exame de genoma e exoma, você vai estar analisando os genes. O que são os genes? São sequências determinadas daquelas letras, dos nucleotídeos, do A, do C, do G e do T. É nesse exame que a gente vai ver se tem uma letrinha trocada, tá? Nos outros, a gente não consegue ver. É como se a gente estivesse vendo algo macro. E no genoma e no exoma, é como se a gente estivesse abrindo e vendo dentro, tá? Qual a diferença do genoma e do exoma? Quando a gente fala em genoma, a gente está vendo todas as letras que compõem o nosso material genético. Quando a gente está falando de exoma, a gente está vendo uma única parte. O nosso DNA ele é formado por duas partes, por duas regiões. Uma região que é chamada de exon e uma outra região que é chamada de intron. A maior parte do nosso DNA é formada por introns, tá? Que são regiões regulatórias. A pequena porção é formada por exons, que vai dar origem às proteínas, enfim. Os exons, apesar de ser a menor parte, são, assim, compõem a parte de muita importância. Por quê? 85% das doenças genéticas que nós conhecemos, as alterações, elas estão nas regiões dos exons. Como o próprio nome diz, o exon é o quê? Quando eu faço um exoma, eu vou fazer o quê? Eu vou sequenciar os exons. Então, fazer um exame de exoma é bastante interessante, tá? E por que que eu faço o genoma, né? Qual a diferença, né? O genoma eu vou ter aí um genoma para a vida inteira e é um exame que eu vou sequenciar tudo, 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 tudo. Ainda existem poucos trabalhos, mas já existem trabalhos que colocam que as regiões intergênicas podem ter alterações que sejam relevantes para o autismo, tá? Mas ainda são poucos trabalhos, tá bom? Então, ó, aqui, quando a gente está falando do sequenciamento do genoma completo, a gente está falando de sequenciar 100%. Então, nós estamos falando de todo o DNA, do 3,1 bilhões de pares de base.
Quando eu estou falando do exoma, eu estou falando de sequenciar só os exons, que é aproximadamente 1 a 2% de todo esse material inteiro. Então, a gente está aí sequenciando 31 milhões de bases, de pares de base. É como se a gente pensasse que o exoma é uma maçã inteira, o genoma é uma maçã inteira, o exoma é só uma fatia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem alguns laboratórios que fazem painéis genéticos. A gente não opta por trabalhar com painéis genéticos, porque depois que a gente vê que o autismo é uma condição tão multigênica, multifatorial, e tem toda essa relação de aditivo, escolher alguns genes para pesquisar se eles estão alterados acaba tirando a possibilidade de conhecer genes que possam estar alterados e que não sejam esses que são mais comuns. Então, a gente não acredita que um painel ele pode ser relevante para o autismo. Tá certo? E aí, existe um trabalho que saiu em 2019, como eu falei antes para vocês, a Academia Americana de Genética Médica e Genômica, ela sempre disse que o primeiro exame a ser feito genético para o autismo, que tem relevância, né, para atraso global do desenvolvimento, seria o Array. Mas em 2019 surgiu um trabalho que saiu nessa revista de relevância, que é até uma revista da Academia Americana de Genética Médica e Genômica, que está fazendo uma comparação entre Array e o exoma, né? E eles têm mostrado que, em alguns casos, dependendo do transtorno do neurodesenvolvimento, talvez você nem precise fazer um array genômico. Você possa fazer um exoma, que você vai ter um resultado com mais relevância do que fazer um array. Mas isso, quando eu falo, eu gosto de botar bastante importância que quem vai dizer qual é o melhor exame para aquele indivíduo não sou eu, é o médico. O médico já sabe as características clínicas daquele indivíduo, então é ele que pode indicar qual é o melhor, ou qual. Eu não acho que é o melhor, né? Eu sempre digo que não existe o melhor exame genético, e sim o mais adequado. E em 2019, né, no dia 27 de março, saiu uma portaria que é bastante importante para quem trabalha com genética, dizendo que para casos de pessoas que têm deficiência intelectual sem causa determinada, fazer um exame de sequenciamento completo do exoma pode trazer, agregar aí uma relevância para o seu diagnóstico. E aí eu vou e volto de novo, que um painel acaba te tirando essa capacidade de interpretação dos dados e de a gente entender de uma forma global o que está acontecendo com aquele indivíduo. Aí eu faço a pergunta, né? Qual é o melhor exame genético, né? Não existe o melhor exame genético, existe o mais adequado. Nem sempre fazer um genoma vai responder perguntas clínicas que talvez você tenha aquele questionamento que é feito num array. Então, precisa saber muito bem a clínica do paciente para que você possa associar a genética. A genética ela não trabalha sozinha, ela trabalha junto com a clínica. Então, seria muito interessante que cada dia mais nós pudéssemos associar as pessoas que têm esse conhecimento, essa expertise com a genética, com os clínicos, né, que estão ali no acompanhamento diário dos nossos, né, dos indivíduos, dos autistas, né? Então, isso é bem interessante. Uma vez o quê? Que o diagnóstico do autismo, ele é clínico, né? Aí eu vou falar um pouco da Atismo. A Atismo, ela não se intitula como um laboratório, a gente sempre teve um viés para a medicina personalizada, então a gente acredita que um exame genético é uma ferramenta que pode agregar uma medicina personalizada. É claro que existem os casos, não é para todos, a gente ainda tem o conhecimento aí de genética, ele vem evoluindo a cada dia, e a gente acredita que com isso a gente pode melhorar a qualidade de vida. Quando nós criamos o Atismo, a gente sempre quis acelerar as inovações e trazer mais
a ciência e a tecnologia para perto das pessoas, e o nosso objetivo foi sempre a redução de custos. Então, só para vocês terem uma ideia, quando se fez o primeiro genoma humano, ele custou 100 milhões de dólares. Hoje, ele custa em torno de 1,5 milhão, 2 milhões, tá? Quando a gente começou a Tismo, um exame de exoma, ele custava aproximadamente 15 mil reais. Hoje, ele já está em torno de 5 mil reais. Eu não estou dizendo que esse valor é acessível para todos e que é barato. A gente sabe que é um valor ainda que não é acessível, mas o que a gente acredita é que ainda a gente vai conseguir diminuir a cada dia mais esses valores e, quem sabe, tornar isso como política pública. O autismo ainda precisa de tantas coisas, mas que é importante também trazer esse conhecimento. A Tismo, ela sempre veio com uma importância social. Então, além de fazer exame genético, a gente produz conteúdo. Então, quem não conhece, pode entrar no nosso site, procurar pelo portal de conteúdo, ou então se inscrever no nosso site para receber nossas newsletters. Nós não falamos só de genética, a gente fala de autismo como um todo. Como sempre, nossos profissionais foram envolvidos com pesquisa, e pesquisa em diversas áreas, a gente sempre traz conteúdo com acurácia científica, mas que venha associar, agregar alguma coisa para essa comunidade. Então, por que, né, que a gente, como é o nosso trabalho, né? Primeiro que a gente faz o exame, a gente só coleta saliva, porque a coleta de saliva ela pode ser feita pelo familiar, e isso traz uma invasão menor com as pessoas. A gente tem uma plataforma que é uma plataforma única, e a gente trata os dados não só como resultado que sai de dentro dessa plataforma. A gente tem uma curadoria científica para a produção do laudo. E quando esse laudo ele é produzido, né, ele é confeccionado, ele é enviado tanto para os pais como para os médicos, e nós nos colocamos à disposição para atender tanto os médicos quanto os pais. E nós agendamos uma conversa para explicar o resultado obtido, seja ele negativo, ou seja ele uma alteração ainda não conhecida, mas a gente mostra esse resultado para o paciente ou para os pais, enfim, caso esse paciente ainda não tenha a condição de receber, né, esse laudo, é uma criança, né, e tem um responsável, nós fazemos uma reunião para explicar esse laudo, com a presença do médico ou não. Nosso objetivo não é interferir na conduta clínica, mas sim explicar qual foi essa alteração. E como a gente sabe que a evolução da genética ela vem acontecendo de uma forma muito significante, ó, eu trouxe esse slide que eu acho bem interessante. Ó. O primeiro sequenciamento genético ele aconteceu entre 2002 e 2003. Se vocês olharem aqui, o único exame que a gente tinha antes do primeiro sequenciamento do genoma humano era o cariótipo, lembra aquele do retratão? A gente tinha um conhecimento muito pequeno, só de coisas que eram sindrômicas, né? Aí, em 2005, houve a introdução do exame de array, e logo em seguida do exoma, e em 2010 veio o genoma, né? Se vocês olharem aqui, foi pouco tempo para essa evolução, logo depois do surgimento do conhecimento do genoma humano, mas olha só o impacto que teve no autismo do conhecimento de genes relacionados. Em 2007, nós conhecíamos apenas 100 genes relacionados ao autismo. Em 2018... Graça, você está compartilhando tela? Tô. Não está aparecendo aqui para mim, não. Não? Está aparecendo para vocês a tela compartilhada? Tá aparecendo para mim. Hã? Tá? Tá aparecendo para mim, tá bem vizinho. Ah, então tá ótimo, é só para mim, então. Pode deixar. Tá, pena. Aí a gente tem aí, em 2018, 1.054 genes, e hoje a gente conhece aí 913 genes. É claro que nem todos esses são genes de alta relevância, a gente sabe que tem genes mais relevantes e genes menos relevantes. Por conta desse conhecimento, nós propusemos, desde que abrimos o nosso laboratório, a fazer uma reanálise,
Por quê? Aí depois, em 2019, veio alguns artigos científicos propondo a mesma coisa. Porque nós acreditamos que o conhecimento, ele vai evoluindo. Então, quando você tem um exame genético, ele não vai mudar, né? As alterações genéticas que você tem não vai mudar. Mas a interpretação pode mudar. Por quê? Você vai melhorar os bancos de dados. Porque o que é fazer um sequenciamento, uma análise genética? Você vai pegar aquilo e vai confrontar com os bancos genéticos, com a literatura que você tem. Então, depois que você faz um exame genético, você reinterpretar é bastante relevante, porque às vezes o que não foi achado lá em 2016, com a evolução do conhecimento, pode ser achado alguma coisa em 2020, tá? Então, quem fez exame genético, às vezes, há muito tempo atrás, vale a pena fazer uma reanálise, tá? Aí, o que eu trouxe para vocês? Se vocês tiverem interesse em fazer exame genético conosco, a gente pensando sempre em diminuir aí valores, quem tiver interesse, a gente fez aí um valor promocional, aí fala com a Larissa, eu posso passar esse valor para vocês, é mesmo para a gente ter aí talvez uma face, né, para a conversa. E eu gostaria de agradecer. Se vocês não estão cadastrados para receber nossas news, eu sugiro que vocês recebam. Tem coisas interessantes. A gente fala de programação cultural, fala de muitas coisas. Acho que é bem interessante. A gente quer sempre somar com vocês. A gente aceita sugestões. Então, assim, nós somos bem abertos aí para conversar com toda a comunidade, tá? Eu termino aqui a minha conversa e estou à disposição de vocês, caso vocês queiram trocar aí, conversar, fazer pergunta, não sei como vai ser, tá? Oi, Gra, tudo bem? Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Uma das melhores que nós já tivemos aqui no grupo, com certeza. Quero te agradecer pela disposição. Acho que tem muitas, agradecer Maria Júlia, Dani, acho que tem muitas mães querendo fazer perguntas, muitas mesmo, sabe? Então, assim, eu acho que a gente já tem 1h30 de palestra e tem muitas perguntas, e aí eu vou abrir para as pessoas fazer, para as mães poderem perguntar, mas desde já eu já quero te agradecer, Gra, e eu queria fazer uma palestra rapidinho, queria fazer uma pergunta rapidinho. Gra, sabe, o médico que passou os exames agora para o Augusto, porque ele estava andando na ponta dos pés, né? Uhum. O médico passou, tinha levado um monte de fisioterapeuta, eu estava contando para as mães aqui, para as meninas. E aí, depois eu cheguei lá no Einstein, eu acho que eu já te falei sobre isso, e aí eu tinha o médico lá, o ortopedista, falou, não, essa questão do Augusto, na ponta dos pés, com uma rotatória no quadril, achou ele com um pouquinho de hipotonia, a gente precisa fazer um exame genético. Eu não me lembro agora mais o nome do exame que nós vamos fazer, desse último agora que ele passou, porque foi bem na entrada da pandemia, a gente vai fazer aí. Aí eu queria te perguntar, qual seria, nesse caso da hipotonia, dessa questão motora, qual seria a indicação, qual que seria essa dúvida desse médico? Olha, não sei, porque assim, não conheço a questão clínica, sabe? É muito difícil Uhum. responder. Mas quando tem assim, eu vou falar de uma forma bem genérica, tá? Uhum. Quando a gente tem questões, às vezes, de condições assim, mais genéricas, às vezes os médicos vão para um exoma. Por quê? Quando a gente faz um exoma, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma. Eu não sei a condição clínica, tá? Eu estou dizendo, vou explicar um pouquinho do que é o exoma, que é um exame bem interessante. Por quê? Quando a gente faz um exoma, a gente está analisando 22 mil genes, tá? Então, quando a gente analisa 22 mil genes, a gente não analisa só genes de autismo, a gente analisa o quê? Genes a outras condições de saúde. Então, pode ser que ele esteja desconfiando talvez de alguma distrofia, não sei. Eu não sou médica, então, assim, eu não gosto de chutar, mas eu estou falando de maneira geral e talvez ele possa ter pedido
um exame específico, de um gene específico, que talvez seja a suspeita clínica dele. Na maioria das vezes, alguns médicos optam por fazer o exoma e às vezes dão uma suspeita clínica, tipo, suspeito HD, né? Enfim, distrofia. Assim, eu geralmente não gosto de indicar, eu prefiro não indicar. Quando alguém me pergunta uma sugestão de exame, eu geralmente recomendo duas coisas: ou procurar um médico que acompanha, ou procurar um geneticista, ou então, se precisar, a gente tem uma médica geneticista, a gente pode sugerir que converse com a nossa médica, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem um apoio técnico para médico, então a gente tem uma consultora dentro da Tismo, que ela é uma neuropediatra e geneticista. Então, às vezes, um médico quer conversar com a gente, quer conhecer um pouco mais, então a gente tem esse canal de abertura para esse médico para fazer uma discussão. Então, a gente sempre opta para isso, porque assim é muito ruim essas indicações, né? Porque a gente não conhece a clínica. Então, eu prefiro que faça então uma conversa entre médicos, porque eles vão conversar de uma forma legal, e assim, indicação de exames é muito ruim, né? Sem conhecer o paciente, acaba sendo bem complexo, porque assim, o que ele está vendo, ele pode ter uma suspeita, né? E assim, eu sou bióloga, eu não tenho essa vivência médica, né? Então, assim, eu geralmente não faço uma indicação, eu realmente acho antiético, né? A gente fazer uma indicação como laboratório, né? Eu sugiro fazer essa consulta, né? Então, acho que é sempre mais viável. Aqui tem uma pergunta de alteração de atraso de ausência de fala. Existem genes relacionados com questões de questões gênicas. Eu não lembro agora se tem questões cromossômicas envolvidas em trabalhos de atraso de fala, tá? Olha, a médica geneticista, gente, ela vai dar uma palestra muito parecida com a minha. Ela não vai falar de características clínicas, porque cada criança ela tem uma característica. Então, assim, o que eu aconselho é fazer uma consulta, entendeu? Porque cada um vai ter um perfil, né? Então, assim, eu não aconselharia assim. Posso até pedir para ela vir dar uma palestra, não tenho problema nenhum. Eu posso pedir, viu, Larissa? Se vocês quiserem, posso pedir para a médica, que é a nossa médica geneticista, vir dar uma palestra aqui. Não Pode tem pedir, Gra. Não tem problema nenhum, mas assim, é muito difícil o médico ficar trocando muita coisa clínica, né? Porque eles têm, né, uma coisa bem restrita, né, essas questões clínicas. Eu estou falando até por causa do Gadia, né, que a gente assiste muita palestra do Gadia e o Gadia fala assim, não, questões envolvidas muito com clínica a gente conversa separado, não dá para falar, né, em público, né? Eu acho que você que assistiu já bastante palestra do Gadia, ele fala muito isso, né? Porque assim, uma coisa é a gente falar no geral e outra coisa é a gente estudar um caso, né? É bem diferente, né? É muito mais específico, né? É bem interessante, né? Eu acho que vale a pena, né? Tem coisas. Acho que assim, o autismo, o que eu aprendo com o autismo é uma condição de neurodiversidade muito importante, né? A gente não tem um autista igual ao outro, como a gente não vai ter um tratamento exatamente igual. Então, a gente pode falar de coisas diversas, mas a gente vai ter aí questões que precisam ser de muitas particularidades, né? Então, eu vejo muito isso. A gente tem que tratar o autismo com essas particularidades. É assim que eu vejo, né? E quando a gente estuda genética, isso fica muito mais evidente, porque a gente tem aí alterações, a gente não consegue ter alterações genéticas comuns em todos, entendeu? Então, é bastante interessante. Tem uma pergunta? Oi, Gra.
Tem algumas perguntas aqui no chat, gente. Eu vou seguir aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Estão escutando eu? Sim? Pode fazer. Quem quiser, pode falar, Carolina. Tá. Graciela, foi muito bom, tá? Eu sou biomédica, eu trabalho um pouquinho trabalhava um pouco com genética, mas genética de vírus, que não tem nada a ver com genética humana, a gente sabe que a genética é enorme, né? Então, assim, em matéria de autismo, geneticamente eu não entendia nada. O Henrique, meu filho mais velho, então tem 8 anos, e a gente fez toda a avaliação genética, né, cariótipo, na verdade, por uma questão do plano mesmo, que a médica queria fazer um exame, mas se o plano não ia aceitar se não fizesse os outros pequenininhos e tal, né. Hoje tem um padrão, né? Você primeiro tem que fazer o cariótipo, para depois fazer o X frágil, para depois fazer o array, para depois poder, às vezes, conseguir o exoma, né? Eu não consegui o exoma, mas foi assim. E ela falou, olha, tem que pedir, mas eu sei que não vai dar nada. E era bem isso. Ano passado, né? Eu não ouvi o que você falou, se você puder repetir. A gente conseguiu fazer o exoma o ano passado, tá? Realmente deu uma alteração, então é uma síndrome raríssima, chamada síndrome de Ogden, ou NAA10, que é enfim, ela é ligada ao X, e eu não tenho, então uma de novo, né? E então já entrei num grupo onde tem um pesquisador lá da Inglaterra que está fazendo algumas pesquisas, são 9 artigos científicos, é pouquinha coisa, porque é um negócio extremamente raro, causa, assim, autismo, né? Então, as outras crianças, elas têm autismo mais severo, bem mais severo, inclusive, me chamou muito a atenção. E a minha pergunta tá ligada ao seguinte, ó. Dentro do NA10, ele faz essa alteração, é de um par de base, tá? E o Henrique é o único que tem essa alteração nesse lugar específico desse gene, tá? As outras crianças têm num outro lugar. Primeiro, o quanto que isso pode interferir ou não. E, segundo, o quanto que a epigenética ou o ambiente pode interferir, porque o que eu percebi, assim, é que as outras crianças realmente têm um déficit cognitivo bem maior. Inclusive, umas com cadeira de rodas e fraldas. Ele tem uma hipotonia muito grande, mas ele caminha e tem deficiência intelectual, mas não é tão severa, sabe? Então, eu não entendo como que a epigenética, como o ambiente pode influenciar tanto, sabe? Isso que me chama muita atenção. Olha, o que pode ser, assim, eu não sei qual é a alteração que mudou, não conheço esse gene, precisaria fazer um estudo, mas assim, o que a gente tem que entender é que dependendo da alteração genética, de onde é essa alteração, porque assim, quando a gente fala do gene, o que a gente tem que sempre levar em consideração é qual foi a alteração. Então, dependendo da alteração, ela pode te dar uma condição mais grave ou não. Então, assim, se não tem nenhum caso no seu filho e se as outras alterações são diferentes, isso é um diferencial muito importante. Pode ser que a alteração dele seja uma alteração, eu não sei, eu estou falando de uma hipótese, tá? Mas o que a gente vê, até em síndrome de Rett, às vezes tem regiões, então até dependendo de onde está essa região, está mais N terminal, mais C terminal, depende do quanto essa região é importante para essa proteína, né? Então, o quanto essa troca foi importante, aí vai, então, em relação a essa alteração. Então, assim, só poderia dizer alguma coisa se ele já tivesse encontrado outra pessoa que tivesse uma mesma alteração, e aí, porque pode ser que seja alteração. Eu vejo mais nessa condição de onde mudou. Então, assim,
pode levar a uma conformação diferente. Eu não sei, eu não conheço esse gene, assim, eu não estou de cabeça lembrando o que ele faz, entendeu? Então, assim, de certa forma, então, essa troca, ela pode estar causando uma coisa diferente no seu filho. Porque quando a gente está estudando as trocas, até é muito relevante. Às vezes você troca um aminoácido, você não tem uma relevância tão significante como você troca por outro. Então, dependendo da região, ela tem mais importância do que a outra. Então, pode ser isso, no meu ponto de vista, de uma análise molecular, mas por uma questão dessa. Agora, não sei como foi a comparação com os outros indivíduos, entendeu? Se foi uma comparação que teve outras relações ambientais, então, assim, como que foi? Então, assim, precisaria fazer... Como que estão esses artigos? Então, ele comparou só a questão ambiental ou ele comparou outras coisas? Porque, para mim, é uma questão muito mais de conformação, de estrutura, do DNA, do que talvez uma questão ambiental. É o que eu imagino sem estudar o caso, entendeu? Eu não sou muito boa no inglês, inclusive a primeira reunião desse grupo de síndrome, dessa síndrome que eu participei foi semana passada, e assim, eu entendi um terço, porque o inglês realmente para mim é difícil. E eu vi que eles fizeram alguns estudos mais relacionados a uma dessas alterações, né? Eles pegaram uma e eles avaliaram a atividade da proteína que foi mudada e o quanto que essa proteína, essa atividade mudou, que não é o caso do Henrique. Então, foi uma outra proteína, porque altera um par de base e sim altera a proteína tal para outra proteína, né? Então, é uma coisa bem específica. E eu acredito que num futuro, eu espero que próximo, a gente vai encontrar outras crianças com essa mesma alteração, né? Assim, eu espero, para que a gente consiga também estudar e tal. É importante colocar isso num banco genômico, ter essa alteração, publicar essa alteração para que outras pessoas possam ter acesso, porque senão isso fica como VUS. Só pegando um gancho no que você falou, quando a gente faz um estudo genético, é muito importante que a gente não vá no Dr. Google, tá? E procure o nome do gene, porque um gene pode estar relacionado com muitas outras coisas. E o que é importantíssimo é a alteração, tá? Então, na verdade, é a alteração genética que vai comandar a orquestra, e não, na verdade, o gene. Um gene pode estar ligado com câncer, um gene pode estar ligado com outras síndromes, e não aquela ponto, quando a gente fala assim, mudou um A por um G, mudou um A por um T, um C por um G. Isso que é importante, a troca, tá? Isso que você falou é extremamente relevante. Patogênico ou não, né? No caso dele, saiu o número 4, que é provavelmente patogênico, enfim. Pode ser uma VUS, né? Porque como não tem outras pessoas, é uma variante de significado clínico incerto, né? Muito obrigada. Ou provavelmente patogênico, tá bom? Porque foi de novo. De nada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Para a gente poder encerrar? Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar um e-mail. Eu só não falo, eu só não vou responder coisas que sejam de uma alteração específica, porque por uma questão ética eu não posso fazer isso. Mas perguntas gerais, eu estou super, super, hiper à disposição, tá? Mas eu não posso porque é uma coisa que a gente não pode mesmo, tá? É uma limitação por uma questão de... Eu não sei o que é esse SBS. Desculpa, quem está perguntando do SBS. Vou ler aqui. Quem que está ter submetido a SBS? Eu não sei o que é esse significado de SBS. Me desculpa. Roseli, pode falar com a gente? Síndrome do bebê sacudido? Nunca ouvi falar sobre isso, Roseli.
nunca ouvi falar, não li nenhum artigo que tenha essa relação, tá? Pode ser que ele tinha alguma coisa genética, alguma coisa que já tinha, mas assim, não li nenhum artigo científico que tenha a relação dessa síndrome do bebê sacutido e o autismo. Se um dia eu ouvir falar, até comunico a Larissa para falar com você, tá? Alguma outra pergunta, gente? Se não tiver, eu acho que a gente poderia colocar um e-mail da Autismo ou outro que a Graciela desejar aí no chat. Eu vou E deixar vocês- o meu e-mail, que eu coloquei na Ótimo. última ali. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Eu quero agradecer, então, Graciela, e quero encerrar a live e dizer que foi ótimo, foi maravilhoso. Muito obrigada, tá? Pela Imagina. participação, pela sua participação e pela participação de todas as mães. Um grande Tá beijo para certo. todo mundo. E aí, Boa. o que você quiser mandar para elas também, quiser passar aqui, eu coloco lá no grupo. E se quiser também indicar a geneticista para dar uma palestra para a gente, será muito bem-vinda, a gente precisa muito. E quero agradecer mais uma vez a todo mundo, se alguém quiser também. A Dani está dizendo aí que é a nossa parceira do grupo, né? A Dani, a Dani, Maria Júlia, nós nos unimos aí para formar esse grupo de mães. A Dani está até com o desafio do AVDs aí. Oi, Dani. Então, vou passar para a Dani e já encerra aqui. Não foi uma palestra, tá? Foi uma aula. Eu não consegui anotar Obrigada. tudo, mas quando a gente for passar para o canal, eu faço questão de anotar, porque foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Imagina. Tava demais. Obrigada eu. Obrigada. Então, pessoal, eu estou sempre à disposição, o que vocês precisarem. E então eu deixo aqui meu muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. É sempre um grande prazer. Eu admiro demais essa iniciativa de vocês. Eu acredito muito no poder da família para melhoria, para tudo. Então, assim, o que precisarem pode me escrever. Às vezes eu demoro um pouco para responder, porque eu tenho muitos e-mails, tá? Mas eu estou aí à disposição, vou mandar ali o link para vocês e qualquer dúvida podem contar comigo. Uma excelente noite e um ótimo final de semana, tá bom? Grande beijo, Gra. Obrigada a todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.